Obrigado, Edilson. Bom, gente, eu fiquei com essa difícil tarefa de encerrar esse evento, um evento muito bom, quero parabenizar toda a comissão organizadora. Fiquei, então, encarregado de falar sobre os resultados dos grandes estudos, sobre a oclusão do apêndice lateral esquerdo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui para declarar. É importante a gente falar logo no começo que existem inúmeras modalidades, dispositivos, com essa finalidade de ocluir o apêndice lateral esquerdo. Existem modalidades cirúrgicas, modalidades epicárdicas e modalidades endocárdicas e mais um dispositivo que já existem no mercado. De todos esses, o único que tem realmente estudos grandes e uma evidência robusta é com esse dispositivo, que é o dispositivo Watchman, que o Felipe citou. Então, hoje, quando a gente fala de evidência de oclusão do apêndice lateral esquerdo, a gente basicamente está falando, a gente tem a evidência em cima desse dispositivo, isso é importante a gente lembrar. O programa clínico do Watchman, ele já tem aí mais de 10 anos, já enrolou mais de 6.000 pacientes anos. Isso começou lá em 2007, como qualquer novo tratamento, com um estudo piloto, porque tinha como objetivo avaliar a viabilidade e segurança do dispositivo. Isso mostrou um resultado bastante satisfatório, com uma taxa de oclusão alta do apêndice lateral esquerdo e com um perfil de segurança tolerável. Logo em seguida, em 2009, veio a publicação do primeiro ensaio clínico randomizado, o primeiro estudo grande, que foi o PROTECT-AF, também já citado aqui. Só relembrando, o PROTECT, ele comparou, aí já fez uma comparação direta contra a varfarina em pacientes com FA não valvar, CHA-2-VASc maior ou igual a 1, ou seja, pacientes que tinham indicação de ser anticoagulados, certo? Aqui, mais uma vez, lembrando vocês que o protocolo utilizado no Watchman, o grupo Watchman, o paciente recebia o dispositivo, ficava com varfarina e AS por 45 dias, se tivesse tudo bem com o ecto transofágico, ele passava para a dupla antiagregação até 6 meses e depois ficava só com AS. Então, eles recebiam também anticoagulação, pelo menos por um breve período de tempo. O estudo Watchman, o objetivo era testar a não inferioridade dessa estratégia com o Watchman na redução de eventos cardioembólicos e ele mostrou, foi um resultado positivo, ele mostrou assim que essa estratégia da oclusão do apêndice lateral esquerdo foi não inferior à estratégia da varfarina. No entanto, houve uma certa preocupação com uma alta incidência de complicações no procedimento. Como vocês vejam aqui, ocorreu 28 casos, aqui 5,2% de derrame pericárdico que tiveram que ter sido intervido. Houve 4 casos de embolização do dispositivo e houve 6 casos de AVC intraprocedimento que foram atribuídos à embolia aérea no periprocedimento. Nenhuma dessas complicações foram complicações graves, mas nenhuma acabou sendo uma complicação fatal. Ninguém morreu decorrente dessas complicações e também não houve grandes sequelas para os pacientes, mas não deixa de ser bastante preocupante. Após o PROTECT-AF, veio esse registro, o CAP Registry, que ele foi uma continuação da avaliação dos pacientes do PROTECT. Então, além dos 542 pacientes do PROTECT, mais 460 pacientes que receberam o Watchman foram avaliados. O grande objetivo desse estudo era continuar coletando dados de segurança e eficácia do procedimento, e que o principal resultado desse estudo mostrou que com a melhora da técnica, com o ganho da experiência dos operadores, aquelas complicações que foram vistas lá no PROTECT, eles reduziram drasticamente, caiu. Por exemplo, derrame pericárdico de 5,2% caiu para 2,2%. AVC intraprocedimento não ocorreu nenhum caso, assim como também não ocorreu nenhum caso de embolização do dispositivo. Com esses resultados, esse foi levado ao FDA. Na época foi o primeiro panel lá do FDA que foi bastante discutido e o FDA acabou não aprovando nessa época o Watchman. Eles recomendaram mais estudos, eles ficaram preocupados justamente com essa questão de segurança do procedimento. Nesse inteirinho foi publicado esse outro registro, o ACEP, que o Felipe acabou de comentar. Foi um registro onde incluiu pacientes com contraindicação ao uso de anticoagulantes, que justamente o objetivo aqui era ver como é que esses pacientes não podiam usar anticoagulantes, que talvez seja o maior nicho desse procedimento, como é que eles sairiam. Aqui usou como eles não podiam usar anticoagulante, eles usaram essa estratégia antitrombótica pós-implante do
grupo Watchman, com dupla antiagregação por 6 meses e depois se mantinha só com AS. Então, ele mostrou que nessa população também um bom desempenho, uma taxa de AVC baixa, aqui o AVC isquêmico deu uma taxa de 1,7% ao ano, que se comparado ao que se esperaria para uma população com o mesmo Charles, né, uma redução aí bastante significativa de 77%. Então, parecia que para essa população aí o resultado foi bastante interessante, apesar de que não ter havido uma comparação direta. Na sequência, em 2015, no ano seguinte, veio a publicação do segundo ensaio clínico randomizado, que foi aquela requisição lá do FDA, que foi o estudo Prevail. O estudo Prevail, o desenho dele foi muito semelhante ao estudo Protect. A diferença é que aqui foi incluído pacientes de mais alto risco, isso também foi recomendação do FDA. Então, o critério de inclusão principal, os pacientes tinham que ter um Charles maior ou igual a 2. E mais uma vez, comparado à varfarina, o estudo, a técnica do Watchman, né, a inclusão do apêndice atrial com o Watchman, se mostrou aí com um desempenho muito bom, semelhante ao que foi observado ao grupo da varfarina. E mais uma vez aqui se observou já uma taxa de complicações muito menor do que aquilo que foi visto no começo. Isso é até esperado, uma técnica nova, com o passar do tempo, com implementações da técnicas, melhora da experiência dos operadores, isso aí acabou mostrando que aquelas complicações que foram preocupantes no início reduziram bastante com o passar do tempo. Em seguida, veio a meta-análise também citada, foi citada ali pelo Dr. Thiago, que juntou os dados do Prevail e do Protect. Então, esse aqui talvez é onde a gente tenha a evidência mais robusta, que mostrou o que, gente? Com 5 anos de follow-up, mostrou que o desfecho primário de eficácia, que era um composto de AVC, embolia sistêmica e morte cardiovascular, foi semelhante entre os dois grupos, certo? Quando se excluía, tá, gente, aqueles AVCs que ocorreram intraprocedimento, que foram AVCs isquêmicos por embolia aérea, que acabaram não levando a nenhum prejuízo clínico maior, aí não houve diferença entre os dois grupos. Aqui talvez o resultado mais surpreendente desse estudo foi uma redução da mortalidade cardiovascular para o grupo Watchman, certo? E uma tendência aqui a ter uma menor mortalidade por todas as causas também no grupo Watchman. E quanto a sangramento, sangramento total foi semelhante, mas aqui mais uma vez, se excluídos aqueles sangramentos que ocorreram intraprocedimento, ao longo do segmento houve uma redução grande de sangramentos no grupo Watchman, isso obviamente porque esses pacientes não precisavam ficar tomando Marevan por um tempo prolongado. Então, mas, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa, vamos dizer assim, mas o que chamou muita atenção foi essa redução de mortalidade no grupo Watchman. Isso aí foi atribuído, né, isso é uma hipótese, mas foi atribuído a 2 fatores principais. Um é que quando a gente olha para o AVC, apesar da incidência total de AVC foi semelhante entre os dois grupos, se a gente olhar para os AVCs incapacitantes ou fatais, aqueles AVCs maiores, o grupo Watchman teve uma redução de 63%. Né? Lembrar que reduziu o AVC hemorrágico, às vezes o AVC hemorrágico talvez seja aí muito mais fatal do que os AVCs isquêmicos. Isso é uma hipótese, tá, gente? Mas foi observado que o Watchman conseguiu reduzir em relação à varfarina 63% a incidência de AVC grande, incapacitante ou fatal. E também um dos fatores que pode ser atribuído àquela melhora da mortalidade do grupo Watchman foi que a partir do 6º mês, quando os pacientes só ficavam com AS no grupo do dispositivo, se observou aqui uma redução de sangramentos maiores, certo? Isso aqui, obviamente, atribuído ao uso da varfarina, que o outro grupo ficou usando a varfarina por todo o período de segmento, e a gente sabe que sangramento mata e é uma das grandes complicações do tratamento com anticoagulante. Então, houve uma redução de 72% de sangramentos após o 6º mês. Esse gráfico aqui só mostra que a grande maioria dos pacientes do grupo que recebeu a oclusão do apêndice atrial esquerdo, eles realmente foi suspenso a varfarina, aí após 45 dias, após um ano, quase todos os pacientes já não precisavam mais ficar tomando, pelo protocolo, ficar tomando a varfarina. O último estudo que eu quero citar, que é um registro de vida real, do mundo real, isso é importante a gente ver como é que esses novos tratamentos eles se comportam no mundo real, fora daquele ambiente controlado dos ensaios clínicos, com mais de 1000 pacientes, que é o registro Evolution, mostrando mais uma vez que
que em mundo real aí um bom desempenho do Watchman, com uma taxa de AVC baixa, de AVC isquêmico bem baixa no grupo, nos pacientes que receberam aí o implante do dispositivo, uma baixa incidência de sangramento. Lembrar que nesse registro quase 80% da população aí era aquela população que tinha uma contraindicação a usar anticoagulante. Isso inclusive talvez seja a grande indicação hoje desse dispositivo naquele paciente que a gente tem receio de ficar usando anticoagulante por um tempo muito prolongado. E aqui mostrando que aquela alta taxa de complicações que foi vista no início foi caindo com o passar do tempo. Hoje, com melhorias da técnica, toda a comunidade evoluindo e ganhando experiência, houve uma redução importante das complicações do procedimento, que aumentou a segurança e aumentou a segurança de poder indicar esse procedimento. Por último, quero fazer algumas conclusões e alguns comentários finais. Então a gente pode, com esses resultados, afirmar, né, que a oclusão do apêndice atrial esquerdo com o dispositivo Watchman foi não inferior à varfarina na redução dos eventos cardioembólicos, né, AVC e embolia sistêmica. Tem um potencial de reduzir AVCs incapacitantes, tem um potencial de reduzir complicações hemorrágicas e tem um potencial de reduzir mortalidade. Eu falo isso aqui com muita parcimônia porque a gente sabe que os estudos não foram desenhados, esses estudos não foram desenhados para testar a redução de mortalidade, mas de fato houve uma menor mortalidade no grupo do Watchman. E as complicações do procedimento, elas foram reduzindo com o passar do tempo, hoje com taxas aí bem mais aceitáveis. Por último, tem algumas questões aí não respondidas, que, como o Rafael citou, tem trabalhos que vão responder, que vão ajudar a responder. Uma é como é que o Watchman sairia versus os novos anticoagulantes, certo? Se eles foram comparados à varfarina, então a gente sabe que os novos anticoagulantes são superiores, então será que sairia tão bem como foi? A outra questão que foi tema da aula do Felipe, que ainda não está totalmente respondida, é qual o melhor regime antitrombótico pós o implante do Watchman. A gente sabe que tem sim relato de trombo no dispositivo, então eu acho que por pelo menos um período curto aí esse paciente tem que se manter anticoagulado. E questões de custo-efetividade que ainda no nosso meio ainda a gente não tem nenhuma informação, que é algo que a gente tem que sempre levar em consideração. Então eu encerro aqui, mais uma vez, o Dr. Luiz convidou, quero reforçar o convite para vocês participarem do nosso segundo simpósio de cardiologia intervencionista, mês que vem, dia 11, lá em Concórdia, onde o tema vai ser TAV, Fundamentos para o Cardiologista Clínico. Então agradeço a atenção de todos.